A graça e a paz, queridos, tudo bem com vocês? Que igreja linda, né? Que honra, que privilégio. A Val diz, obrigado. Val é Val. Trava o tempo aí, que antes de eu começar a pregar, eu quero compartilhar algumas coisas. Primeiro eu quero agradecer essa igreja. Eu me sinto parte dessa igreja, eu sou da Paz Church de Boa Vista. Vocês ainda estão cuidando da gente. 7 anos e meio em São Paulo, vocês têm honrado a gente, têm amado a gente. Se nós estamos tendo sucesso, é fruto do trabalho de vocês, é fruto do investimento de vocês em nossas vidas. Tem ovelhas em São Paulo, quando eles perguntam, pastor, quem cuida de vocês ainda? Assim, é a minha mãe, a minha igreja, a igreja de Boa Vista, que tem cuidado da gente. E eu sei que vocês têm pago um preço, e eu tenho certeza que aquilo que vocês têm feito não é vão. Outra coisa também que eu quero agradecer a vocês, a minha esposa mandou um abraço para a igreja. Diga para a igreja, não pôde vir, mas diga para a igreja que eu os amo e que eu mando um abraço para eles. Então sinto abraçado pela minha esposa. Mas eu agradeço a Deus também por vocês, por 2 situações que aconteceram na minha vida. Uma foi que eu cheguei em São Paulo, no avião, provocando. Quando descobri que era a vesícula, diminuí 15 quilos, mas eu engordei 20 quilos depois. Foi só efeito sanfona. Então, por incrível que pareça, nesse processo, fui à cirurgia, 1 ano depois descobri que eu estava com tumor na cabeça. Fiquei muito preocupado, triste, mas uma vez o pastor Lima me ligou e disse, cara, vai dar certo. Aquele jeito dele falar assim com fé, mandou umas fotos, olha, tem gente que foi curada de câncer, a igreja está orando, 21 dias de oração e jejum, orando por você. E eu fui empoderado por essa fé do pastor Lima. E olha, uma coisa ficou certa. Fiz a cirurgia, foi um sucesso, a cabeça diminuiu, o tumor foi retirado. E hoje eu estou aqui com vocês para compartilhar que Jesus disse, esse menino é gente boa, deixa ele mais um pouquinho na terra, porque eu vou usá-lo. E eu estou muito feliz, eu quero pedir uma salva de palmas para vocês, a igreja de Boa Vista. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Agora pode soltar o cronômetro. Queridos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, e eu vou compartilhar algo que eu vivo em São Paulo e eu vivi em Boa Vista. O pastor Gilvan falou, nós somos prata da casa, sou filho, tudo que eu aprendi foi aqui. Eu louvo a Deus pela liderança da Paz Church, louvo a Deus pelos meus pastores, louvo a Deus pelo pastor Lima, louvo a Deus por essa equipe. E louvo a Deus porque graças a essa igreja, eu estou onde eu estou, eu sou o que sou, mas abaixo de Deus, essa igreja tem me feito aprender e viver os princípios. Mas eu quero compartilhar algo que está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 3. No verso 3 diz o seguinte, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando um dia, veio e se assentou debaixo de um zibro, e pediu, zibro é uma árvore, um arbusto, onde dele foi descansar. E partindo para si do monte, a morte disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E ele continuou, não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de zibro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez e o anjo do Senhor disse, toma-o. Tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Amém? Esse texto é conhecido, a história do profeta Elias, o pai dos profetas. E ele passou por um processo de muita tristeza, de muita angústia, amargura. Se você pega o contexto da época, Elias, no capítulo 18, ele vem de uma luta onde Deus deu vitória a Elias, porque foi aquele momento que ele lutou contra os profetas de Baal. Ele diz, olha, fala mais alto, grita mais, talvez Baal está de férias, talvez ele foi passear. Não, grita mais alto, e o sacrifício não foi queimado. E ele diz, agora pode encharcar aqui o sacrifício. E ele orou e o fogo desceu. E todos os profetas de Baal foram mortos. Então Deus usou Elias de forma sobrenatural. Mas o que aconteceu com Elias? Quando Jezabel falou que estava
angustiada porque os seus profetas haviam morrido, ela ameaçou Elias e quis matar Elias. Então foi aí onde o homem entrou em ação, a fraqueza humana entrou em ação. Elias simplesmente, ele correu, ele fugiu, ele se escondeu, ele se assustou, ele ficou amedrontado e simplesmente Elias fugiu para o deserto, deixou seu moço e foi para o deserto. Vaza, perna para que te quero, macho velho. E ali um anjo veio, animou Elias, come, ele comeu, desfaleceu, voltou, né? Gostei, come, olha lá, viu? Gostei da tradução simultânea. E aí ele comeu, dormiu, até ele foi para uma caverna, foi motivado pelo anjo. Olha, cara, tu vai comer só 40 dias e 40 noites. E ele caminhou 40 dias, 40 noites, entrou numa caverna e lá Deus falou: ei Elias, o que você está fazendo aqui? Queridos, eu quero compartilhar com vocês um tema que Deus falou muito no meu coração. Eu vou falar algo que eu vivi em Boa Vista, algo que eu estou vivendo em São Paulo. E o tema dessa palavra de hoje é: o que fazer quando o desânimo chega? O que fazer quando nós estamos passando por uma tristeza ou por um momento de angústia? E por incrível que pareça, todas as vezes que Deus usa a nossa vida, nós somos usados por Deus, às vezes vem um desânimo, vem um sentimento de tristeza, de angústia. Em alguns momentos isso é passageiro, em outros momentos pode perdurar. Em 2015 lançou-se um filme chamado Divertidamente. E ele mexe com as emoções do ser humano. Esse filme relata os tipos de sentimentos, de emoções que o ser humano tem. Tem a alegria, tem a raiva, tem o medo, mas também tem o que se chama-se a tristeza. Por isso eu coloquei essa figurinha, a tristeza. O que fazer quando ela chega perto da gente? O que fazer quando ela vem sobre nossa vida? E hoje eu quero pedir permissão. Eu relutei para falar sobre esse assunto. E aí eu compartilhei hoje de madrugada, quando o pastor Lima foi me buscar no aeroporto, ele disse: pode falar. Então se der problema, a culpa é do pastor Lima. Mas por incrível que pareça, eu acredito que é de Deus, porque Deus tem falado. Então se Deus falou comigo, Deus quer falar com você. Mas essa palavra hoje não é para a igreja. Essa palavra hoje, nós estamos vivendo um momento de conexão, essa palavra hoje é para você que foi líder de Life Group, de célula. É para você que foi discipulador. É para você que um dia Deus te usou e hoje você não está mais no ministério. Ou para você que está no ministério, mas está cansado, está triste, está fazendo a obra na força do braço, está fazendo a obra assim, porque é como se fosse uma obrigação. Não é pela obrigação. Mas se você quiser pegar os princípios que eu vou falar, serve como prevenção. Eu vou trazer algo que remedie, mas eu vou trazer algo que é preventivo para vocês, que não passaram. Em outras palavras, é para a igreja. E hoje eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus tem falado comigo. Quando chega o cansaço, quando chega o desânimo, o que fazer? Eu quero compartilhar com vocês alguns motivos de cansaço, de desânimo. Alguns motivos que entristecem. Então vamos ver aqui que motivos são esses. Primeiro motivo, esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento emocional. Às vezes o esgotamento é por uma sobrecarga. Ou às vezes por trabalhar fora, trabalhar em casa, trabalhar na rua e ainda trabalhar no ministério. E o que mais nós deixamos em primeiro lugar é o ministério. Porque o trabalho é fonte de renda, a família ninguém pode deixar. E esse esgotamento muitas vezes é fruto de uma má administração do nosso trabalho, de uma administração de agenda. Muitas vezes esse esgotamento é gerado por um estresse, um cansaço. Outro tipo de desânimo que acontece conosco é a desilusão. Muitos passam por esse processo, até você pode estar passando por esse processo. Mesmo liderando, você pode estar passando pelo processo da desilusão. Talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida e nem entende o porquê. Mas o que causa a desilusão? Expectativas erradas. Olhando a expectativa no homem, esquecendo de olhar para Deus. A desilusão muitas vezes é causada por expectativa que você atribui a pessoas e não atribui a Deus. Ou talvez não se sentiu valorizado, reconhecido. Talvez você achou que você era mais do que está sendo reconhecido. Ou muitas vezes falta de comunicação, falta de valorização, quebra de confiança, expectativas inesperáveis que você gerou na liderança. E muitos estão deixando o ministério porque se desiludiu com o ministério.
É como se fosse uma moda. Fulano está deixando, eu também vou deixar. Vou aproveitar o embalo e vou entrar na onda. Outro motivo de desânimo, sobrecarga de responsabilidade. Muitos estão vivendo uma sobrecarga. O que traz a sobrecarga? Excesso, acúmulo de responsabilidade. Muitos estão vivendo isso. Estão liderando a obra, mas estão assumindo tantas coisas. Canta, dança, prega, lidera, fala, discipula, pastoreio, e esse ciclo vicioso que não para. Muito excesso de responsabilidade. E muitas vezes, eu vejo como a parábola do talentos, Mateus 25, que diz o seguinte: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Altíssimo, legal. Mas aquele que tinha 5 talentos, o Senhor deu mais 5. O que tinha 3, o Senhor deu mais 3. O que tinha 1, não valorizou e enterrou. Ele disse: serve fiel. Tirou de quem tinha só 1 e deu para quem? Para quem tinha mais. O que é que eu percebo? Eu percebo que poucos estão fazendo o trabalho de muitos. Isso traz uma sobrecarga ministerial. Isso traz uma sobrecarga na nossa liderança, da maneira como nós lideramos. E nós fazemos isso por amor e com amor. O que causa muitas vezes esse estresse de responsabilidade é má administração de gestão, não delegar, não ensinar, não distribuir funções. Às vezes a gente quer liderar tudo sozinho e esquece de pedir ajuda. Você pode me ajudar? Você pode contribuir comigo? Outra causa de desgaste, de desânimo, falta de apoio. Ausência ou omissão da sua liderança, do seu discipulador. Falta de apoio. Quando você mais precisou, o seu líder não estava presente. Eu me lembro de um caso que aconteceu lá em São Paulo, que um líder que veio da nossa igreja, um pastor top, que veio de outro ministério, e ele disse: pastor, quando eu mais precisei, eu não senti o apoio. O meu pai ficou internado com câncer, 15 dias. Meu pastor não ligou nenhuma vez. No dia do meu aniversário, meu pai faleceu. Eu não recebi um parabéns, nem uma ligação do meu pastor. No velório, meu pastor não foi, disse que tinha um compromisso, não podia ir. Talvez ele esperava visita de ninguém, mas daquele pastor era o que ele esperava. Por incrível que pareça, a gente sente a ausência da nossa liderança quando a gente mais precisa. E talvez muitos estão passando por isso. Porque faltou o apoio, faltou o abraço. Lá em Êxodo, no capítulo 17, Deus tem um relato de uma história onde os amalequitas veem o povo judeu e Josué vai para a guerra, para a peleja, e Moisés vai para o monte orar. E a Bíblia diz que quando Moisés estendia os braços, Israel prevalecia. Quando Moisés não aguentava, Israel perecia. Mas o que fez Israel ganhar foi o apoio que Moisés teve. Moisés orando, Arão apoiando e o apoiando do outro lado. Talvez o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder de célula, o seu pastor de rede, o pastor da igreja apoiando. Muitos deixam porque não aguentou, porque não teve o apoio que precisava. Talvez você estava pensando assim: poxa, alguém falou da minha vida. Não, o Espírito Santo está falando porque eu vivi isso. Eu errei, eu fiz isso também. Eu pisei na bola também com a igreja. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, há uns 5 anos atrás, antes de eu casar com a minha esposa, uma vez eu fiquei triste, porque meu pai nunca me deu um abraço, nunca dizia que me amava. Fiquei muito triste, mas o Espírito Santo falou comigo: mas quem abraçou seu pai? Seu pai nunca teve um pai que o abraçasse, que o dissesse para ele: eu te amo. E eu penso assim: se eu errei, que não justifica, mas é porque erraram comigo. E se erraram comigo, porque erraram com quem errou comigo. Nós estamos aprendendo, estamos crescendo nesse processo. Outro motivo de desânimo: mudança de prioridade. Essa mudança de prioridade muitas vezes é gerada pelo um momento externo, fora da caixa. Alguém que vai ser transferido, deixa de estar numa igreja para congregar noutra igreja. Ou a mudança de endereço, ou a mudança de cidade. Ou porque queria ser isso, liderar, pastorear, mas agora a moda é outra, não vou mais liderar, e muda a prioridade. É errado? Não, não é errado. Mas isso muda
a prioridade, e muitas vezes isso traz um desânimo. Outro motivo de desânimo, liderança tóxica, uma liderança que oprime, uma liderança que não motiva, que não encoraja, que maltrata o liderado, que maltrata o líder que te maltratou, porque não foi prudente, não foi sábio, que tudo diz que é rebeldia, que tudo diz que é criancice, que é meninice. Pode ser para o líder isso, mas para quem está vivendo, quem está passando, não é. O gigante que eu enfrento para outras pessoas não é um gigante, é um menino, mas para mim é um gigante. O gigante que meu irmão enfrenta para mim pode ser um menino, mas para quem está vivendo é um gigante. Nós não podemos, o nosso defeito é que nós julgamos as pessoas que estão passando por problema como nós estamos vivendo hoje, não pelo que a gente viveu quando era descrente, quando não tinha Jesus. A gente tem a mania de julgar as pessoas pelo que nós somos hoje, não pelo que nós éramos. E nós, como pastores, como líderes, precisamos nos retratar hoje. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, Deus diz: ai de vocês, pastores, que só se importam com a coalhada, com a ovelha, com o lã. E ele disse que ia tirar as ovelhas daquele aprisco e ia dar para outros. O que faz uma ovelha querer estar no aprisco é uma ovelha ter um alimento que apacente, que cuide dela. Quando nós estamos no aprisco, que cuida da gente, a gente quer estar no aprisco, a gente não quer sair do aprisco. E quando a gente está sendo bem cuidado, a gente tem um prazer de trazer novas pessoas para esse aprisco. Não porque nós trazemos, mas porque Deus traz para cá. Eu lendo o livro de Neemias, eu vejo Neemias, um cara que foi aguerrido, porque ele não foi só um líder, ele foi um construtor, que usou a liderança dele para reconstruir, que é muito mais difícil de construir. A construção você só levanta, a reconstrução você tira o entulho e constrói. Eu vendo isso em São Paulo, a Paz Church não, a igreja está sendo construída. Deus colocou lá em São Paulo um campo evangelístico que eu não conhecia, vim conhecer agora lá. Aqui não tinha, não sei se tem hoje, mas lá tem muito. Que era o campo evangelístico dos desigrejados. Homens e mulheres que estão firmes no Senhor, mas estão frustrados com a liderança antiga, estão perambulando, estão procurando ser cuidados, está no aprisco que cuide bem deles. E eu vejo a Paz Church hoje um hospital. A minha célula, o Everaldo, a Osana tiveram lá, todos ex-doentes, pessoas machucadas, problemáticas, que vieram de uma liderança tóxica, que vieram machucados de um ministério. O líder de célula que estava lá, o Everaldo, participou da liderança, da unção dele. O cara não queria saber nem de célula. O cara hoje é um líder, ele e a esposa, a família toda na célula, louvando, glorificando ao Senhor, participando da célula. Os filhos envolvidos na célula da minha filha, eles amando, estão com a célula de mais de 40 pessoas lá. Célula grande, gostosa. Mas todo domingo, ele mora perto da igreja, todo domingo ele vai na igreja cultuar, mas os cultos que ele não cultua, ele vai na igreja, vê as ovelhinhas dele. Aí ele vai dar um abraço na ovelha, beija as ovelhas e volta para casa, porque ele quer ver as ovelhas no aprisco. Esse coração de pastor. E por incrível que pareça, queridos, a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, resumo da ópera: naquilo que você foi atribulado, que você foi consolado, você vai consolar outras pessoas. É isso que aconteceu com esse líder. Outro motivo que traz desânimo: pecado, falta de confissão. O líder acaba se escondendo porque não quer confessar, ele não quer ser exposto e se afasta da liderança. Onde nós podemos chegar e dizer assim: pastor Lima, eu pequei, eu errei, me ajuda. Abrir o coração para ser restaurado, mas muitas vezes nós nos afastamos com medo de ser confrontado e ser exposto. E todos nós estamos sujeitos, eu estou sujeito, pastor Lima, todos nós estamos sujeitos a errar, pecar e falhar. Somos humanos. Pastor, por que você está falando isso? Por que você está expondo a igreja? Porque nós precisamos reconhecer que erramos no processo. Nós falhamos com vocês. E eu estou falando isso não é para colocar ibope na vida de vocês. Eu estou falando isso porque eu quero fazer uma analogia agora. Os casados que estão aqui, levante o braço. Quando você foi casar com essa gatinha que está do seu lado, quando você estava namorando, você não queria estar perto dela o tempo todo, sim ou não? Não era bom? Alguém para esse relógio de andar, porque é bom demais o negócio. Aí o relógio andava rapidinho, mas demorava a andar para voltar no outro dia.
Isso entristecia a gente. A paixão vinha, era gostosa. E a gente, quando casa, a gente só quer saber de orar. Aleluia, glória a Deus, não é verdade? Só tem crente espiritual aqui. Quando você casa só para orar, né? É ruim, é? Mas num processo, muitos deixam o marido, deixam a esposa, se separam. Por quê? Porque acabou a paixão. E por que se separaram? Porque era só paixão. E o amor? Não tinha. O que faz um casamento durar não é a paixão, é o amor pelo cônjuge. Nós casamos não para ser feliz, para fazer o outro feliz. Essa analogia é com a vida cristã. Quando nós aceitamos Jesus, a gente está cuspindo fogo. Eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, eu vou liderar a célula, eu vou discipular, eu estou empolgado. Acaba a paixão. Por que muitos se afastam? Porque era só o primeiro amor. Não houve uma administração desse primeiro amor. O que faz as pessoas permanecer fazendo a obra, servindo a Deus, é o processo da maturidade no caminho do Senhor. O que faz a pessoa continuar firme fazendo aquilo que foi chamado é entender: eu hoje sei que Jesus fez por mim. Eu hoje sei por que eu estou aqui. Eu hoje sei o que Deus quer de mim. Por isso que a gente persevera, a gente persiste em estar no Senhor, no caminho do Senhor. Agora, eu estou falando isso para você, não é para dizer que esse sentimento, eles acontecem na vida da gente para nos afastar de fazer a obra de Deus. Hoje eu falei aqui que nós somos como uma fogueira, uma lenha pegando fogo e que tira ela da fogueira. Se eu ficar fora da fogueira, eu continuo pegando fogo, sim ou não? Mas se eu não for colocado de volta da fogueira, você acha que essa lenha continua pegando fogo? Ela apaga. A pandemia veio, muitos crentes apagaram porque não voltaram para o fogo. E não é só em Boa Vista não, em todos os lugares aconteceu isso. Só que você líder, que não está liderando, o seu fogo é diferente. O seu fogo não é um fogo, e você que sabe que eu estou dizendo isso. Eu falo isso porque eu vivi, eu sei o que eu estou falando. O fogo que nós temos é diferente. E eu digo assim, nós que lideramos tem 3 privilégios. Primeiro privilégio, o privilégio da salvação. De saber que nós temos um Deus que nos resgatou, que morreu por nós na cruz. O segundo privilégio, de ter um pastor que cuida da gente. Que é alguém que nos lidera, alguém que ministra aos nossos corações, alguém que intercede, que vela por nós. Que privilégio, além de ter a salvação, tem alguém que eu possa contar com ele. Mas o terceiro privilégio, que Deus nos chama, é o privilégio de cuidar das vidinhas, das vidas preciosas que Ele tem. Ao que os anjos anelaram, Deus diz, não, terceirizei, é para a humanidade fazer. Esse privilégio de poder cuidar. Então o fogo de quem liderou é diferente de quem só congrega. E outra coisa, nós não fomos chamados apenas para estar no corpo, nós fomos chamados para fazer a diferença no corpo. É como se esse dedo que eu tenho aqui for cortado. Esse dedo tem uma função, se ele não funcionasse, se ele tivesse morto, eu tinha que amputar, porque senão o corpo todo ia sofrer. Mas esse dedo tem uma função maravilhosa, ó, aqui, ó. Todos nós temos uma função no corpo. Agora, quando eu não estou fazendo a função no corpo, eu sobrecarrego o corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso que você está passando é para você crescer em maturidade para ajudar outras pessoas a passar pelo processo. Eu estou falando isso, gente, para você que é líder, porque eu quero compartilhar. E como, pastor, voltar a fazer aquilo que Deus me chamou para eu fazer? Como voltar a fazer esse fogo queimar de volta? Quero dar algumas dicas. Eu vou dar essas dicas para você que lidera esse líder que não está mais liderando. Para você, líder de célula, você discipulador, que está sentindo a falta dele. E depois eu vou falar para você, liderado, que não está mais atuando na obra, que não está mais fazendo a obra. Primeira coisa, acredite nas suas ovelhas. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que nenhum pereça, que todos sejam salvos. E você que lidera, que não está liderando, que você volte a fazer o que Deus te chamou para fazer. Elias era usado por Deus, mas Elias também teve medo, fugiu, teve depressão. Elias entrou na caverna porque ele queria morrer. Muitos de nós estamos vivendo como Elias.
Eu vivi como Elias, talvez você esteja vivendo como Elias. Deus mandou o anjo uma vez, mandou o anjo duas vezes, até que Deus vai dizer: ei Elias, levanta, sai daí, o que você está fazendo aqui, macho velho? Bora embora, vaza. Não é errado ficar na caverna. O errado é prolongar o tempo na caverna. Não é errado estar no hospital. O errado é você ter recebido alta e você querer ter cuidado do hospital. Eu vou falar algo para vocês que eu não falei nos outros cultos. Mas muitos de nós estamos acostumados com a muleta do que aconteceu com a gente. Eu rompi o ligamento do meu pé. Eu não precisava mais usar a muleta, mas quando eu queria ir no banco, eu ia com a muleta. Eu estava usando de um benefício, pastor Dório, com certeza. Pastor Lima também fez isso, né, pastor Lima? Pastor Lima recebia a aposentadoria dele de muleta. Recebia o dinheiro, deixava a muleta e saía andando, normal. Ei, pastor, a muleta. Aí você lembrava que estava com a perna. Muitos estão usando a muleta. Vá atrás, e você, líder, seja encontrado. Liderado, seja encontrado. Atenda o telefone do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor. Você precisa ser restaurado. Dê uma segunda chance. Ouça, líder, ouça. Os psicólogos, os psicólogos de plantão aqui hoje, levanta. Coitado. Psicólogo, ele ganha dinheiro só para ouvir os outros. Mas todo psicólogo tem um psicólogo para atender ele, porque ele está desse jeito já. Todo discipulador tem um discipulador para atender, porque senão a gente pira também a cabeça. Ouça a sua ovelha. Não acuse, não a condene. Deixa ele falar. Deixa ele abrir o coração. E ovelhinha preciosa que você não está liderando, meu querido, abra o seu coração, não acusando. Não chegue para o seu líder e diga assim: eu estou assim porque você não me valorizou. Eu estou assim porque você não acreditou em mim. Eu não faça isso não. Diga assim para o seu líder: eu me sinto assim porque eu não me senti valorizado. Eu me sinto aqui assim porque eu me senti abandonado. É diferente. Quando você olha para você, abre o seu sentimento, você gera o outro lado, um sentimento de empatia. E a empatia é se colocar no lugar do outro, é ser menos egocêntrico, é olhar para as pessoas e dar mais essa ênfase de se preocupar mais com o outro. Queridos, eu sei que muitas vezes você se preocupou com outras pessoas. Mas deixe o seu líder agora se preocupar com você, a te ajudar a restaurar. Elias foi muito usado por Deus, mas teve um momento dele e saiu da caverna. Talvez você hoje precisa deixar Deus usar a tua liderança para sair da caverna. Outra coisa para os líderes: não é tempo de cobrar, é tempo de investir tempo. Não é tempo de você dizer assim: é porque você está assim, porque você... Não, queridos, você vai estragar. É tempo de você investir tempo. Vamos tomar um sorvete, vamos conversar. Vamos ouvir o coração, vamos lá, vamos só investir tempo de qualidade, investir relacionamento. Tem um casal lá em São Paulo, que ele chegou arrebentado, até psiquiatria ele estava indo, tão sério que o cara estava. Não queria saber de igreja, não queria saber de célula. Eu pedi perdão, todos eles, para eu falar da vida deles. E amanhã eu quero compartilhar algumas histórias aqui, histórias verdadeiras que aconteceu, que Deus está fazendo a obra. E disse: pode falar, pastor. E esse cara não queria saber de célula, não queria saber de liderar. Esse cara hoje está no Tadel, esse cara hoje está na célula, esse cara hoje está restaurado, ele está até discipulando, cuidando de vidas. Por quê? Porque ele teve alguém que o escutou, alguém que o amou, alguém que se importou com ele. Esses dias o irmão dele veio a óbito, faleceu. E eu ia ser assistente no outro culto no Eldorado, no campus que nós temos. E eu fui assistente no Anália Franco e fui depois para o Eldorado. Eu cheguei para o pastor e disse: pastor, o Cláudio, meu amigo, perdeu o irmão, está sendo enterrado agora, me libera. Eu cheguei no velório, quando ele me viu, disse: cara, eu queria mais ninguém aqui, só o fato de você estar aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque você está me valorizando, eu estou sendo importante. Ele disse: eu não sou mais um líder, eu sou uma ovelha agora, está cuidando de mim.
Eu não falo isso para vanglória, eu falo isso porque nós precisamos olhar para as vidas preciosas que Deus está nos confiando. Queridos, as vidas que Deus tem dado à Paixante não são nossas, é de Jesus. E se nós não cuidarmos bem de cada uma delas, Deus vai tirar desse aprisco e colocar no aprisco que cuida melhor. Agora, para isso, nós precisamos deixar ser cuidado e trabalhado. Eu quero dizer para você, líder, peça perdão. Reconheça seus erros. Não é hora de você acusar. E quando você for encontrado, líder que deixou o ministério, aceite o perdão. Acredite no líder que Deus está te colocando, que Deus está confiando a você. Eu digo isso porque eu quero compartilhar algumas histórias com vocês agora no final. Tenha mais empatia com as suas ovelhas. Tenha uma atmosfera de amor e fé. Ore mais, uma oração direcionada. E para finalizar, queridos, eu quero compartilhar. Por que eu estou falando isso? Porque eu errei também. Tudo isso que eu falei, eu fiz. Eu fiz com os meus discípulos. Fiz com as minhas ovelhas. Eu fiz com Oliveira, a Denise. Eu fiz com o Antônio e o Dalícia. Eu me lembro de uma vez que eu falei para o Antônio e o Dalícia aqui: vocês não querem liderar, então vocês não vão ser mais discipulados toda semana. Em outras palavras, vocês não servem para ser líder. E eu falhei com eles, eu pedi tanto perdão já a eles já me perdoaram. Mas eu falhei com esse casal. Graças a Deus que Deus restaurou e Deus trouxe de volta o primeiro amor, o desejo de liderar. Falei demais com o Léo e com a Francisca. Hoje eles estavam falando comigo: pastor, nosso discipulado começava às 7 da noite e até meia-noite, 1 hora da manhã. Todas as vezes a Francisca saía lá de casa chorando. É verdade. Fran, me perdoa. Errei com vocês. Errei com Wesley, errei com Beto, errei com os discípulos que eu discipulei, errei com as ovelhas que eu discipulei, porque muitas vezes eu fui tóxico. Em nome de uma excelência, em nome de uma perfeição que não existe, só no céu. Mas eu errei demais com você, Rafa. Com essa menina, sua menina está do seu lado aí, a Elza, parece a filha. Até hoje eu estou errando com ela, né, Elza? Errei demais. Agora eu errei porque erraram comigo, e erraram comigo porque erraram com quem errou com ele. Nós erramos. 2003 eu cheguei em São Paulo, eu cresci, em Boa Vista eu cresci, em 2, 3 anos eu tinha 20 células. Cresci rápido. Talvez eu não soube crescer. 2009 já era tempo integral, 2010 minha esposa não aguentou, pediu para sair. Minha esposa disse: eu não aguento mais, eu estou morrendo. Minha esposa estava morrendo. Eu achava que a culpa era dela, mas o culpado era eu. Uma vez minha esposa, já fora do ministério, eu disse: bora tomar um sorvete aqui na quadra do lado. Micaele de bicicleta de rodinha, o Miqueias no carrinho, e ela botou a mão no meu braço aqui, então a cabeça começou a chorar e disse: era só isso que eu queria. Se eu soubesse ter administrado o ministério, eu não precisava ter deixado o ministério. Pode ser que a culpa é nossa, mas pode ser também que nós não soubemos administrar. Eu passei 2 anos restaurando o meu casamento. Gente, não foi adultério, graças a Deus, mas foi mais administração, intensidade demais, excelência demais. Não dava qualidade, não tinha dia da família, não dava tempo só com a minha esposa, falhava demais. Tudo tem que ter equilíbrio. Eu não preciso deixar algo que Deus me chamou para eu fazer. Eu só preciso ter equilíbrio e aprender a dar não na hora certa. Esses dias eu falei com o pastor Lima. Esses dias um líder de Life Group, um empresário nosso, ele simplesmente liderando célula, um casal de empresários, tem 2 empresas, a esposa ajuda ele. Ele com o sogro com AVC, a filha com problema de saúde, terminando a faculdade, uma das empresas quebrando, e ele disse: pastor, eu não quero deixar. Eu disse: não tem problema, mais importante é você, mais importante é sua esposa, vai cuidar da empresa, vai cuidar do seu casamento, deixe que depois, quando você estiver bem, você volta. Antes de eu ver um líder, eu vejo uma pessoa. Antes de uma liderança existir, tem uma ovelha por trás. Por muitos anos nós sequestramos o pastoreio. O pastoreio é mais importante do que o discipulado. O discipulado é um combo de pastoreio e de treinamento.
E eu passei 2 anos frustrado, sentado, amalgamado, triste. E eu tinha um melhor discipulador, mas não podia me dar aquilo que eu precisava. Onde eu cheguei, pastor Sabá, e disse: eu posso pedir para um cara corajoso cuidar de mim? Disse: pode. Everaldo, cuida de mim. O Everaldo cuidou. O Everaldo não era um pastor Sabá, mas me deu aquilo que ninguém podia dar, que era o ouvido, que era cuidar de mim, qualidade de tempo. Eu estava em casa com a minha esposa, ele está fazendo o quê? Eu vou almoçar. Disse: é hora do cara ligar, na hora do almoço. Aumenta a água do feijão que eu estou chegando. Disse: gaiata, se convida ainda. Mas ele chegava lá em casa com um tambaqui, irmão, era de Deus, já é revelação, gente, isso. Tambaqui, meu irmão, com um açaí, com uma paçoquinha. Eu disse: pode vir amanhã de novo, filho, fica tranquilo. Não se preocupa não. Viajei de férias, quando eu cheguei, a casa estava arrumada e tinha uma cesta básica lá em casa. Meu Deus, o Sabá jamais faria isso comigo. Não porque ele não quisesse, não porque ele não tinha revelação, porque não tinha tempo, mas o Everaldo teve. Obrigado, Everaldo, obrigado, Rosana. Às vezes a gente quer o melhor, mas o melhor nem sempre é aquele que pode nos dar o que precisamos. O melhor é aquele que dá qualidade de tempo para a gente. 2 anos depois se passaram. Minha esposa diz: amor, vamos voltar para o ministério. Bora. Porque eu tinha feito um propósito. Só volto quando ela disser que quer voltar e se astejando assim: vamos voltar. Volta. Não, quando ela diz: vamos voltar, embora. Peguei a mão dela: vamos lá. Cheguei para o meu pastor. Falei tudo para ele. Eu não falei para os outros. Eu falei para o Everaldo, que estava me discipulando, que eu estava sentindo. Cheguei para o meu pastor, 7 horas da noite, reunimos aqui. Deus colocou ele, a Aliciane e eu. De 7 até mais de meia-noite, quase 1 da manhã. E eu disse tanto que eu queria. Mas eu disse assim: eu quero dizer como é que eu me senti. Como é que eu estou me sentindo. E abri meu coração e chorei. Coloquei para fora o meu sentimento. Minha esposa colocou para fora. De nenhuma maneira a gente acusou. A gente só dizia: pastor, eu me senti assim. Eu me senti desse jeito. 3 coisas que o meu pastor fez, que me desmontou. Porque eu disse: se ele não tiver uma boa atitude, o que a gente vai fazer? Sair da igreja? Não, vamos ficar da igreja. Eu amei a igreja. E eu fui tentado, fui convidado para sair. Mas não vou sair. Primeira coisa que ele fez, ele olhou para mim e disse: me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Eu errei com vocês, eu não faria o que eu fiz, faria diferente. Eu deveria ter feito diferente. Só posso pedir perdão a você. E ele disse assim: hoje eu faço uma faculdade, um doutorado. E ele chorava igual uma criança e nós 3 chorávamos juntos. Eu não vi um líder ali, eu vi um homem fraco também, que tinha suas dificuldades e limitações. Quando o líder erra com você, é um ser humano que também está por trás, que erra, e que merece pelo menos uma liberação de perdão, um ouvir, uma oportunidade de você poder ajudar, porque ali eu fui um agente de cura na vida do meu pastor também. Eu vi nele um homem que era falho e pediu perdão. Segunda coisa, na primeira coisa ele disse o seguinte: eu posso ter todos os defeitos, mas não tem ninguém na igreja que te ama mais do que eu. Porque todos os dias que você deixou o ministério, eu orava por você. Gente, você pode estar fora do ministério, pode não estar liderando, mas eu sei que vocês têm um pastor aqui que ama vocês. Esse cara aqui tem um amor por ovelhas. É um pai. Você fala da topada de uma maneira espiritual, ele está chorando. Quando ele vai em São Paulo, uma vez ele foi em São Paulo, eu tive a vontade de levar ele lá em casa para comer a sopa que a Aliciane faz. Que é louca pela sopa da Aliciane, sopa da Val, sopa da Aliciane, gosta de sopa, né, Val? E ele saiu: bora na casa da Solange, bora na casa da Solange. Ele chegava na casa da Solange, dava uma palavra para a Solange: bora na casa do fulano, bora na casa do fulano. Dava uma palavra, preocupado com o estado das ovelhas que são daqui, que estão em São Paulo. Eu não estou aqui, mas eu sei que Ele tem esse amor pelas ovelhas. Eu sei que Ele tem amor por cada um de vocês. Ama cada um de vocês, querem ver vocês sendo restaurados e fazendo aquilo que Deus chamou. Não é o que Ele quer para vocês, é o que Ele quer, o que Deus quer para vocês. Segunda coisa que o pastor Sabá chegou para mim e disse: me dá outra chance. Me dá outra chance de eu corrigir meu erro,
de eu fazer de você aquilo que você sempre sonhou, que era ser um pastor. Eu disse, como é que eu não posso? E eu aceitei. Ele disse, volta para o ministério. Eu voltei para o ministério tempo integral. E a terceira coisa, ele não foi besta, ele falou a primeira, a segunda, porque a terceira, se ele tivesse falado diferente, ele disse, vamos para São Paulo comigo. Eu quero te levar para São Paulo. E hoje é meu pai, está cuidando de mim até hoje. Eu sei que meu pastor tinha tanta coisa para me dizer, coisas que me machucar, mas não era o momento. Eu aprendi uma coisa na vida: ou eu ganho a causa, ou eu ganho a pessoa. Líder, você prefere ganhar a causa, mostrar que a pessoa está errada, ou você quer ganhar de volta a sua ovelha? Eu acredito que hoje é tempo de Deus trazer restauração. Hoje eu estou sendo usado para restaurar essas ovelhas que estão chegando cheias de feridas, de uma liderança tóxica porque eu fui tóxico, de uma liderança que não é madura porque eu fui imaturo, porque naquilo que eu fui consolado, hoje eu estou consolando, naquilo que Deus me ajudou a passar pelo processo, hoje eu tenho empatia. E eu quero te pedir hoje, quero finalizar, eu quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar o ministério aqui. E eu quero fazer algo com vocês hoje. Enquanto o ministério de louvor está cantando, eu vou convidar os pastores de rede, pastor Lima, e eu vou descer também. E nós vamos estar aqui à frente pedindo perdão por vocês, perdão a vocês, pelas vezes que nós erramos, pelas vezes que nós exageramos, em prol de uma excelência, em prol de algo que é tão sublime que nós falhamos. Hoje eu vejo a vida com Jesus leve e suave. Hoje a minha célula lá em São Paulo, que era minha, tem 50 pessoas no grupo, 56 no grupo. Quando as pessoas faltam, elas não fazem falta, no sentido, não é que elas são importantes, porque a excelência continua. E as pessoas que não vão sentem triste, porque queria estar, mas não puderam estar. São livres, mas elas querem estar liderando. Elas têm esse prazer de estar liderando, têm esse prazer de estar na célula congregando, de estar sendo discipulado. A vida com Jesus é leve. E eu quero chamar os pastores para estar aqui, eu vou descer, mas eu quero pedir a vocês hoje, se nós erramos com vocês, nos perdoe, vem aqui à frente, para nós pedirmos perdão a você. Se nós falhamos com você em algum ano, em algum momento atrás, venha nos perdoar. Deus quer trazer cura para a igreja, Deus quer trazer restauração para a igreja, mas depende de nós decidir, eu vou à frente liberar perdão. Ah, mas eu não tenho o que perdoar, então faça o papel da igreja, venha à frente, libere perdão. Pastor Lima, pastor Gilvan, pastor Dori, o Cleito, estão aqui, não é para querer que você lidere, mas é querer que você faça aquilo que Deus te chamou para você fazer. Até aqui o Senhor tem ajudado, mas agora é a hora de nós fazermos a nossa parte. Enquanto o ministério toca, feche seus olhos. E se você tem algo, vem aqui à frente hoje, para nós te pedirmos perdão.